Olá pessoal, professor Francisco, mais uma videoaula, tá? Hoje vamos dar seguimento ao tema da biomecânica para a graduação. Hoje é a segunda aula do nosso módulo 1, tá? Então, na primeira aula abordamos sobre os aspectos do que é a biomecânica dentro do universo da educação física e hoje vamos estar falando sobre o capítulo 2, tá? Seguindo aí a dinâmica do livro de Susan Hall, Biomecânica Básica, tá? Então vamos lá. Comentamos na primeira aula que a biomecânica é dividida por dois ramos, né, da mecânica, a cinética e a cinemática. E hoje vamos estar abordando sobre esses conceitos cinemáticos para análise do movimento humano, ok? Então, dando continuidade, vamos lá. Qual é a posição de referência anatômica? Então, para entendermos um pouco como que é estudado a cinemática, a gente viu que é estudado através de uma análise qualitativa, tá? Precisamos entender inicialmente o que tem a ver essa posição de referência anatômica. Então, é uma posição ao qual se padronizou, tá? A leitura dos movimentos corporais. Então, essa posição de referência anatômica seria, né, ereto, na posição em pé, com todas as partes do corpo para frente, considerando o ponto de partida para todos os movimentos do segmento corporal. Então, vocês podem observar, a gente tem aí a posição anterior, tá? E a posição posterior. Braços afastados lateralmente e as mãos, né, abertas. Então, aí a gente começa a explicar toda a qualidade do movimento, toda a análise cinemática, como que acontecem os movimentos, tá? Passando para essa outra figura, nós vamos conhecer agora os planos onde o qual ocorrem os movimentos, tá? Então, primeiro nós vamos ter o plano coronal ou frontal, ó, aqui em azul, destacado em azul, tudo bem? Então, esse plano, tá, ele divide o corpo como se tivesse uma lâmina, né, que dividisse o corpo entre anterior ou ventral e posterior ou dorsal, tá? Então, o plano coronal ou frontal divide o corpo em anterior e posterior, tá? O plano sagital, aqui em rosinha, tá joia? Divide o corpo ao meio, né? Dividindo a parte direita e a parte esquerda, ó. Direita e a parte esquerda. Então, o plano sagital divide, né, entre direita e esquerda, tá? E vamos ter aqui o plano horizontal ou transverso, tá joia? Está aqui representado em verde, esse quadradinho verde aqui, tá? Que divide o corpo entre parte superior, tá? E parte posterior, tudo bem? Então a gente assim conheceu os três principais planos: o plano coronal, o plano sagital e o plano horizontal ou transverso, tudo bem? Muitas vezes a gente vai estar falando, né, rapidamente plano frontal, plano sagital e plano transverso, tá? Muitas vezes a gente suprime, né, as abordagens aí, a nomenclatura coronal, horizontal, tudo bem? Então vamos lá. Os termos direcionais aos quais a gente vai se familiarizar, tá? Então, superior, mais perto da cabeça, inferior, mais longe da cabeça, anterior, em direção à frente do corpo, posterior, em direção à parte do corpo. Então, é assim que a gente vai agora, né, se comunicar, a gente vai conversar nessas nomenclaturas, tudo bem? Medial, em direção à linha média do corpo, lateral, distância formada a linha média do corpo, então, né, a distância para lado de fora do corpo, tá? Proximal, que se aproxima do tronco, distal, né, que se distancia do tronco, ok? Superficial, em direção à superfície do corpo, por exemplo, a pele está superficialmente, né, em relação à parte interna do corpo. Profunda, no interior do corpo, para longe da superfície, por exemplo, a musculatura profunda do core, do abdômen, né, são os músculos oblíquos, transversos do abdômen, ok? Plano frontal, olha lá, a gente já dividiu, no qual ocorrem os movimentos para frente e para trás. Lembrando, plano frontal divide o nosso corpo entre anterior e posterior, tá? Plano sagital, no qual ocorrem
os movimentos para as laterais. Então, lembrando, o plano sagital divide o corpo entre direita e esquerda. E o plano transversal, no qual ocorrem os movimentos de rotação. Lembrando que o plano transverso ele separa o corpo entre superior e inferior. Tá joia? Os eixos, né? Agora os eixos onde o qual vai ocorrer os movimentos, né? O eixo médio lateral, em torno do qual as rotações no plano sagital ocorrem, tá? Então corta o corpo, né, lá de cima da cabeça até os pés. Eixo antero-posterior, em torno do qual ocorrem as rotações no plano sagital. Então o eixo antero-posterior, lembra, ele entra lá no abdômen e sai no quadril e sai nas costas, né? E o eixo longitudinal, em torno do qual ocorrem os movimentos de rotação, tá? Então, lembrando, né, a gente voltar lá no slide dos eixos, tá? Então, o eixo transversal que entra, né, da esquerda e da direita, ou vice-versa. Então, o eixo antero-posterior entra à frente e sai atrás, o eixo transversal entra de um lado e sai do outro, e o eixo vertical, né, o eixo medial, ele entra na cabeça e vai até inferior. Tudo bem? Vamos lá, tá? O que é o sistema mecânico? Para a gente poder começar a analisar um determinado movimento qualquer, nós temos que entender que vamos separar por partes, vamos ver as regiões ao qual a gente quer estudar, tá? As articulações, os membros superiores ou membros inferiores, e vamos chamar isso de um sistema mecânico, tá? Então, sistema mecânico, um órgão ou parte de um corpo que é deliberadamente escolhido pelo analista, tá? Exemplos: jogando o braço, chute nas pernas, o tronco durante a execução de uma elevação, todo o corpo durante a execução de um salto vertical máximo. Então, tá vendo? Pode ser desde o braço apenas, pode ser desde as pernas apenas, até o tronco ou até o corpo todo, tá? O sistema mecânico vai ser definido através do objetivo da análise, o que você quer analisar. Então vamos ver alguns dos movimentos que ocorrem aí no plano frontal, tá legal? Então nós vamos ver futuramente aí, separando cada articulação, cada movimento de cada membro superior e membro inferior. Hoje a gente vai estar apenas, né, passando por alguns movimentos. Então, os movimentos que ocorrem no plano frontal. Vamos lá, o exemplo aí da flexão do ombro, tá? Então, a flexão do ombro, a extensão da articulação do ombro, tá? E a hiperextensão. A hiper, por quê? Passou da linha média do corpo, então virou hiperextensão. Assim também a gente pode ter a hiperflexão, né? Quando passa também da linha média do corpo no movimento de flexão. Um exemplo aqui dos pés: dorsoflexão, levantando a pontinha do pé, e flexão plantar, né? Fazendo força na pontinha do pé, a famosa panturrilha, né? Que trabalha o grupo muscular da panturrilha. Então, vários movimentos aí, a gente vai dar o exemplo depois, quais os grupos musculares que estão trabalhando, mas não nesta aula de hoje, tudo bem? No plano sagital, lembra sagital, né? Vai dividir o corpo entre direita e esquerda. Então, vão os movimentos laterais. Então, nas pernas, no membro inferior, por exemplo, o quadril, vamos ter o movimento de abdução e adução, tá? Vamos ter o movimento flexão lateral do tronco para a direita, flexão lateral do tronco para a esquerda. No punho, vamos ter a flexão radial e ulnar, tá? Nesse movimento da escápula, das escápulas, né, com a clavícula, vamos ter a elevação da escápula e a depressão da escápula. Então ocorre também no plano sagital, porque ele divide, né, entre direita e esquerda, tá? E nos pés, em relação à articulação do tornozelo, também teremos a eversão e a inversão, tá? Então alguns exemplos aí do plano sagital. No plano transverso, lembra? Nos planos transversos vão ser os movimentos de rotação. Então, aqui, ó, né, a articulação do quadril, a rotação do pé para dentro, vamos chamar de rotação medial, virando o pé para fora, girando o pé para fora, a articulação do quadril, rotação lateral. Agora, em relação à articulação do ombro,
né, a rotação medial nós vamos chamar de pronação. A rotação lateral vamos chamar de supinação, tá? Então aqui também temos aqui em relação ao ombro a adução horizontal e a abdução horizontal, tá joia? Então a abdução, movimento para fora, e a adução, movimento para dentro, tudo bem? Então esses ocorrem no plano transverso. Agora vamos saber direitinho quais são as formas de movimento, tá? Então vamos lá. O movimento linear, movimento ao longo de uma linha. Então ele pode ser retilíneo ou curvilíneo. Então ele tem uma direção, ele começa de um ponto A para chegar num ponto B. Ele pode ser de forma reta ou fazendo curvas, tá? Então, mas não deixa de ser um movimento linear, porque você tem um início e um fim, você tem um ponto de partida e um ponto de chegada, tá? A forma angular de movimento são os movimentos que ocorrem em relação a um eixo, em relação à rotação em torno do eixo. Então, normalmente são os movimentos em cima da nossa articulação. Então, por exemplo, né, qualquer articulação do nosso corpo, joelho, cotovelo, o movimento, né, de uma parte do membro em relação à outra, tá, ocasiona um movimento angular, tá? E as formas gerais de movimento, quando ocorre, né, os três movimentos ao mesmo tempo. Você tem um movimento, né, linear, porque você está tendo um ponto de partida e um ponto de chegada, mas o objeto também está rodando sobre um eixo, tá? Então, uma combinação do movimento linear e do angular, a gente chama aí de movimento geral, tudo bem? Agora vamos colocar esses movimentos em relação a um sistema, tá? Onde a gente pode estar pontuando onde que está ocorrendo esses movimentos. Então temos um sistema de referência espacial. Tá? Para que existe isso? Eles são úteis para padronizar as descrições do movimento humano. Mais comumente utilizado é o sistema de coordenadas cartesianas. Centros do corpo humano, conjuntos numéricos, são rotulados como coordenadas x e y. Tudo bem? Então fica assim, ó, tá? A gente vai ter a coordenada cartesiana, né, criada por René Descartes. A gente tem o eixo y e o eixo x, tá? Então, se a gente colocar um determinado movimento, uma foto aí de um determinado movimento, nós vamos ter as coordenadas para cada articulação. Então, a coordenada para a articulação do quadril, x, né, igual a 3, tá? Y igual a 7. Se fosse a do cotovelo, né, teríamos x igual a 3, y igual a 9, aproximadamente. Tá? A articulação do joelho, a articulação do tornozelo, tá? Isso é uma maneira de a gente padronizar a leitura do movimento. E como que pode ocorrer esse movimento? Então, as coordenadas podem ser tanto positivas quanto negativas. Então, se a gente tem um movimento, né, de forma superior, tá, e para frente, né, para a direita, nós temos valores tanto de x quanto de y positivos. Se nós temos um valor, né, movimento para frente, mas de forma inferior, né, uma forma para baixo, então vamos ter x positivo e y negativo, tá? Se a gente tem um movimento para trás, né, um mortal de costas, tá? Vamos ter o valor de x negativo e o valor de y positivo. Mas se tivermos um movimento inferior, um movimento de solo, tá? Vamos ter x negativo e y negativo, ok? Quais são os pré-requisitos para análise qualitativa? Tá? Então, são alguns parâmetros para a gente sempre tomar cuidado na hora de estar fazendo uma análise qualitativa. Pré-requisito, conhecimento. Então, primeiro você tem que ter o conhecimento das articulações, conhecimento dos grupos musculares, conhecimento dos planos, né, frontal, cardinal, vamos ter o plano transverso, tá? Então, vocês têm que ter esses conhecimentos para começar a olhar o movimento de uma maneira diferente, tá? Então, primeiramente, qual que é a finalidade da perícia? Você quer identificar erros, você quer identificar padrões, você quer identificar uma melhora do movimento, tá? Quais são as causas do erro de desempenho? Então, se você está analisando um movimento, está achando
aquele movimento errado, por que ele está errado? Quais são as causas do erro, né? Como o conhecimento pode ser adquirido, né? Como que você pode estar aprendendo a poder ter uma boa leitura, tá? Então, experiência na execução das habilidades, né? Leitura, assistir vídeos, né? Conferências, workshops, discutir entre nós, né? Alunos e professores, para a gente ter sempre uma visão apurada, tá? Da biomecânica do movimento, tá joia? Então, a principal pergunta a ser respondida, tá? A partir de qual perspectiva que você vai observar. Então, qual a pergunta que você tem que responder para poder fazer a análise, isso que você tem que ter em mente, tá? Você vai analisar o movimento de forma frontal, de forma lateral, de forma superior, de forma inferior. Você vai ver um movimento de frente, você vai ver um movimento de lado, você vai ver um movimento de costas. E isso muda a perspectiva, né, de como você está avaliando o movimento, tá? Quantas observações devem ser tomadas? Então, quantas vezes você tem que repetir o movimento para poder ter certeza dessa análise, tá? Quantas formas diferentes de planos você tem que observar para poder fazer uma análise apurada, tá? Quais são os planos que devem ser feitos para, né, o executante? Então, o movimento que ele vai estar executando depende do movimento. É melhor no plano frontal, é melhor no plano lateral, tá? Um traje adequado é interessante porque a gente vai estar analisando movimentos, articulações, grupos musculares. Então, roupas muito largas, roupas às vezes muito coloridas, pode atrapalhar, né, o processo de leitura, tá? A iluminação do fundo, então principalmente se for gravar um vídeo, tomar cuidado com a iluminação que pode dar interferências para condições do vídeo, né, que depende das câmeras. Hoje nós temos celulares, câmeras que fazem essa gravação, e então varia muito a qualidade, né, desse vídeo, tudo bem? Então, a análise qualitativa ela passa, né, pelas essas conduções, tá? Então, primeiramente, você vai identificar o problema, você vai identificar a questão. Para isso, você vai ter que tomar decisões, tá? E aí, tomando decisões, você vai ver várias variáveis que são importantes para essa tomada de decisão. Qual o ângulo de visão? Qual a distância da visão? Qual o traje que o intérprete está, né, utilizando? Quais são as modificações ambientais, luz, e qual a utilização de vídeo ou não, de fotos, que você vai utilizar. Para isso, a partir disso, você faz uma coleta de observações. Então, pode ser no visual, pode ser no auditivo, pode ser de performance, né, de outros analistas. Então, você vai fazer uma coleta de todas essas observações, vai interpretar essas observações, vai ter uma análise crítica com o seu conhecimento, com a referência bibliográfica, com os padrões que já existem de movimentos, vai se comunicar-se com o intérprete. O que acontece? O seu aluno vai se comunicar com ele, vai dar uma sugestão, tá legal? Vai dar um refinamento, tá? E aí ocorre o fim da análise, tá? Mas, se caso for ter que corrigir o movimento, você refine, né? Vai refinar a pergunta, vai melhorar o aspecto do movimento e vai novamente começar todo o processo. Tudo bem? Então, temos diversos tipos de análise. Você fazer uma análise apenas observacional, para você ver um padrão de movimento de um grande campeão, por exemplo, ou do seu próprio aluno, que você quer corrigir o movimento, que você quer abordar alguns movimentos, que você quer melhorar a performance dele. Aí a gente vai ter que estudar o caso, estudar os erros, estudar o que ele está, né, fazendo de errado para poder melhorar. Tá legal? Então, vou encerrando por aqui essa segunda aula, tá? Para não ficar muito longa. A gente nos vemos no próximo vídeo, no capítulo 3. Ok? Grande abraço.